Paz, Senhor, graça e paz. Amados, vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela noite que passou. Obrigado pela paz, pelo sossego. Senhor, venha abençoar esse dia. Perdoa nossos pecados, perdoa meus pecados. Senhor, e que eu seja um canal de bênção, Senhor. Antes era instrumento do diabo, do inimigo, mas hoje, como tua filha, me usa como um canal de bênção para salvar vidas, para levar a tua palavra, para fazer o ID do Senhor que o Senhor Jesus ordenou para cada um de nós. É uma responsabilidade pessoal. Deus amado, Pai querido, que não abrir e fechar da minha boca, venha a palavra da verdade. Me dá a palavra rema, Senhor, a palavra dos altos céus. No nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Amados, aqui no livro de Mateus, vamos meditar um pouquinho. Mateus 5, 10, 11 e 12, 3 versículos. Diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É uma passagem bem conhecida, né? Mas foi o que o Senhor tocou no meu coração para essa manhã. Eu não sei porquê, creio que tem alguém precisando dessa palavra. Eu estava para trazer outro texto para nós meditarmos, mas o Senhor me direcionou para cá. Por isso não foi nada que eu anotei, não fiz nenhuma anotação nesse sentido aqui. Mas se o Senhor me direcionou para cá, Ele mesmo vai falar através da sua palavra. E essa palavra é uma palavra para quem está sofrendo perseguição, né? Eu acredito que uma palavra para pessoas crentes e até descrentes, né? Mas eu acredito que aqui Deus quer falar para o seu povo, para os crentes, né? Que sofrem, que essa perseguição aqui é diferente da perseguição do mundo. Essa perseguição aqui é por causa da justiça, por causa do reino. É aquela perseguição que todo cristão passa ao aceitar Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que a gente é perseguido. Por que a gente é perseguido? Porque a gente não cogita mais das coisas do mundo, das coisas da terra. A gente não aceita mais. O que para nós antes eram considerados normais. E aí quando a gente aceita Cristo, que Deus tira a trave dos nossos olhos e a gente passa a ter a visão de Deus. E a gente não consegue mais coabitar com o pecado ou ser conivente com o pecado. E quando a gente não aceita mais as coisas do mundo, as coisas que antes a gente aceitava, as próprias pessoas que a gente brincava, dizia certas bobagens, elas não vão aceitar no início elas não vão aceitar. Só com o tempo, meus irmãos, é que vão ver o seu testemunho, a sua fé, a sua perseverança, e daí vão começar a dar crédito. Mas aí, a princípio, eles vão só esperar a sua queda. Pensar que é só uma coisa, uma questão de tempo. Mas, louvado seja Deus, que todos nós que fomos chamados, algumas caídas. Mas o justo cairá 7 vezes, e o Senhor 7 vezes levantará. Se você realmente é um escolhido de Deus, você foi chamado por Deus, porque foi Ele que nos escolheu. Como Deus é maravilhoso.
Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus sempre me sensibiliza muito aquela parte que diz que quando nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos escolheu, nos tirou da condição de inimigos, né, de pecadores, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, amados irmãos, aqui eu quero dizer nessa manhã que você que passa por alguma perseguição, alguma injúria, você está sendo até acusado de mentiroso em algum ponto, como diz aqui, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é o versículo 12. Regozijai-vos. Regozijai-vos é a mesma coisa que alegrai-vos. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amados, esse fogo ardente que a Bíblia fala, essa provação, não é só comigo nem com você, não. Foi na antiguidade também. Foi na antiguidade, foi com os profetas, foi com a descendência passada. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piamente ou piedosamente serão perseguidos. Quando a gente aceita Jesus, que a gente não abandona o mundão, porque a gente não pode mais ser amigo do mundo, porque a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E de inimigos, Deus já nos tirou da condição de inimigos, e eu creio que nenhum de nós queremos ser inimigos de Deus. Pelo contrário, queremos ser amigos de Deus, para que as bênçãos de Deus, as bênçãos do céu, nos alcancem. Então, alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você veja que todos os apóstolos foram perseguidos, a maioria foram mortos por causa da palavra de Deus. E essa palavra é impactante, irmãos, porque essa palavra é uma palavra de transformação. É uma palavra que tem o poder de mudar o destino de uma pessoa, de transformar uma pessoa que não era nada, que não valia nada, para ser um povo de Deus, um povo abençoado, um povo herdeiro com Cristo, que vamos ser herdeiro com Cristo, com o Filho de Deus. Nós vamos fazer parte do reino, nós vamos ter galardões para quem não sabe. Eu, como crente, passei muito tempo sem saber. Galardão é recompensa. Nós vamos ainda ter recompensa, apesar que nós nem merecíamos, nem merecemos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele ainda nos dá recompensa por tudo aquilo que sofrermos aqui nesse mundo, por amor a Ele. Se foi por abnegação, de nós abnegarmos a nossa vida da alma, a vida da carne, por amor do reino, por amor a Jesus, com certeza nós vamos ter recompensa. Nós vamos ser recompensados. Mas que a nossa recompensa maior no nosso coração seja o desejo de estar perto do Senhor, seja o desejo de abraçá-lo naquele grande dia, dar aquele abraço em Jesus e ficar ali, com a cabeça encostada ali ao seu peito ali. Que essa seja a nossa maior motivação de estar perto do Senhor. Então, irmãos, bem-aventurados, nós somos bem-aventurados, porque vai valer a pena, é como aquele hino. Vai valer a pena, irmãos, já valeu a pena, não desista. Não se venda, não sejais, a Bíblia diz, não sejais coparticipantes das obras infrutíferas da carne. Não seja cúmplice, não seja participante. Siga ao Senhor
de todo o coração, porque se não for assim, eu lamento dizer, mas se não for dessa maneira, você e eu, se não for dessa maneira, volto a frisar, estaremos perdendo tempo. Era muito melhor que estivéssemos no mundão, porque aí nós estaríamos nos enganando a nós mesmos. E a palavra de Deus nos exorta muito a que nós nos examine. A cada dia a gente examine. Davi, ele fazia assim. Ele diz, lá no Salmo, Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu creio que Davi passou a orar dessa forma depois que ele teve aqueles deslizes, né? Aquelas quedas, depois que ele pecou com a mulher de Urias, o Eteu, né? Com o próprio Urias. Vocês conhecem aquela história toda. E aí ele começou a mudar a oração dele, né? Porque antes digamos que ele só orava, mas não vigiava, né? Não se examinava. E a Bíblia manda, irmãos, que nós examinemos a nós mesmos, de que espírito sois, porque, irmãos, tem muito espírito que não é o de Deus, não, viu? Tem o espírito de Deus, mas tem o espírito das trevas. Tem espíritos que não é de Deus, enganadores, que até se parecem. Tem até uma aparência, uma certa aparência, mas que de Deus não tem nada. Então, Davi orou daquela forma. Sonda, meu Deus, conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração também, amados. Devemos pedir a Deus para nos sondar e para denunciar o nosso pecado. Porque muitas vezes a gente está em pecado e a gente não reconhece. Voltando mesmo para o caso de Davi, quando o profeta Natan foi repreender Davi pela Betseba, né? Ou Batseba, quando foi repreendê-lo, e ele fez aquela parábola, né? Que um viajante ia passando e ficou na casa daquele homem, que aquele homem tinha muito gado, muita coisa, e o viajante tinha só um cordeirinho, e aquele homem que tinha muitas coisas ainda tomou a cordeirinha daquele viajante, e naquela hora daquela parábola, foi mais ou menos assim, viu, meus irmãos? Vocês vão lá e ler a história. E naquela hora Davi, ele se enfureceu, ficou com muita raiva e disse, olha, o homem que fez tal coisa com essa cordeirinha deve ser morto. Ele deve ser... Primeiro ele tem que restituir. Que naquele tempo da lei tinha, quando alguém roubava uma coisa de outra pessoa, que era denunciado o pecado da pessoa, quando não era morto tinha que restituir 4 vezes mais. Então ele disse, primeiro ele tem que restituir, depois tem que ser morto, porque ele não se compadeceu, que ele tinha tantos bens, aquele outro tinha só uma coisa, uma pequena coisa, mas que para ele era valiosa, era importante. E ainda foi tirado aquela coisa, e Davi naquela hora se enfureceu. E ele disse, tal homem deve ser morto, e aquele tal homem deve ser morto era ele. Então, muitas vezes, a gente nem sabe, estamos pecando, e o pecado já está tão natural em nós, que a gente nem sente o pecado. Tem uma música do Marcos Antônio que diz que o pecado não dói. Realmente o pecado não dói. Quando a gente começa a tirar os olhos de Deus, a nos desviarmos, a olhar para trás, a olhar dos lados, e não olhar somente para o alvo que é Cristo, a gente começa a ficar como Pedro, naufragar. Pedro ia naufragando, ia morrendo afogado no mar, porque tirou os olhos à vista de Jesus. Jesus disse, vem, e ele foi, pela fé foi. Pela ordem de Jesus ele foi. Mas quando ele tirou, um momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele ia afundando. Assim também é nós, espiritualmente falando, se nós tirarmos os olhos de Jesus por um segundo,
corremos um grande risco de naufragarmos, de afundarmos, de voltarmos para o pecado. E aí o pecado vai tendo aquelas consequências e a gente vai pecando e acumulando, e é de sepultura em sepultura, pecando e pecando. Então, graças a Deus que Davi teve a oportunidade de se arrepender, quando o profeta Natan disse: esse homem és tu, e ele reconheceu que era ele. Quando Natan falou do caso de Urias, que ele supostamente pensava que ninguém sabia, mas Deus sabia. Lembre-se, você pode esconder dos homens daqui da terra, mas Deus sabe todas as coisas. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Lembre-se que tem 2 olhos, feito 2 tochas de fogo, como diz em Apocalipse, que os olhos do Senhor são como tochas de fogo, são como brasas vivas que queimam. Então, ele está nos contemplar. Mas que a gente tenha, nós hoje estamos tendo a oportunidade de nos arrependermos e de voltarmos à nossa origem, que é o Senhor. Então aqui, irmãos, voltando novamente para o texto, quando o fato de nós sermos perseguidos, nós não vamos nos entristecer por causa disso, não vamos entrar em depressão, e também tampouco nós não vamos amaldiçoar as pessoas, porque a Deus pertence a vingança. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixa com Deus. Só entrega a Deus. Continua fazendo a vontade de Deus, como Deus manda. Confia nele. É o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então, entrega e confia e descansa. Viu? Descansa. Porque só entregar ao Senhor, orar, entregar e ficar preocupado, ansioso, você não entregou de todo o coração. Entrega, confia e descansa. Que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus sabe todas as coisas. No seu tempo, tudo vai ser revelado. A palavra de Deus diz que não tem nada encoberto que não seja revelado um dia. Pode demorar, mas a justiça de Deus chega. E não esqueça que é no tempo dele. Tudo é no tempo dele, por meio dele, para ele. Tudo é para a sua honra e a sua glória. E para encerrar, eu gostaria somente de dizer, lembrar as palavras do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele diz aqui nos evangelhos que assim como perseguiram ele, vão nos perseguir a nós, os servos dele. Lembra-se da palavra de Jesus quando ele diz: não é o servo maior do que o seu Senhor. Nós somos servos de Cristo. Eles, assim como me perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, por amor da palavra. Porque essa palavra aqui, irmãos, essa palavra aqui é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Nós andamos não por vista, mas por fé. Nós andamos na contramão desse mundo. O mundo, a maioria, o mundo inteiro jaz no maligno, disse o Senhor Jesus. O mundo inteiro jaz no maligno. E nós, aquele povo que o Senhor escolheu e separou, denunciamos o pecado. E falamos que se o homem não se arrepender de todo o coração e não aceitar o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador de sua vida, ele é condenado. Mas Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. Para isso ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é necessário nós aceitarmos o Filho de Deus como nosso Salvador, nos arrependermos dos nossos pecados. Porque o nosso pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. E Deus, ele não suporta o pecado. Mas ao olhar para nós, o Senhor Deus,
não nos vê segundo a nossa aparência. A olhar para nós, ele vê o sangue de Jesus Cristo, o sangue do seu Filho derramado em favor de muitos. Esses muitos são aqueles que creram. Então, é por isso que a ira de Deus não vem sobre nós, que já aceitamos o Filho dele como Salvador. Porque ele nos tirou daquele reino das trevas, nos colocou no reino da luz. Hoje somos seus filhos. Mas aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, Deus está irado. Deus se ira. A Bíblia diz lá nos Salmos que Deus está irado, que ele já armou o arco, a sua espada já está embanhada. Cedo ele vem para fazer justiça para aqueles que rejeitaram o seu filho, o seu único filho que ele entregou por nós. Então, amados, vamos continuar, não vamos desanimar. Vamos sofrer todas as afrontas que for para sofrer, mas não esqueça que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós aqui estamos só de passagem. Vamos olhar a nossa eternidade. Vamos olhar o melhor de Deus está por vir. E é muito melhor nós estarmos na eternidade com Cristo do que por pouco tempo usufruir prazeres do pecado. Não vamos nos contentar com esse mundo, mas vamos ansiar a vinda de Jesus ou a nossa partida para Ele. E breve nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a mensagem de hoje era essa. É uma reflexão para a gente continuar, a gente não desanimar. Eu não sei você, eu sei que eu passo por muita perseguição, porque desde que eu aceitei Jesus, é assim. O Senhor me confiou o dom da palavra, e a palavra, não sei se muitos podem não saber, mas a palavra tem que começar primeiro em nós, né? Tem que começar primeiro em nós para depois alcançar outras pessoas. E por isso a nossa responsabilidade é mais dura, digamos assim. Temos que ter assim uma maior responsabilidade, porque nós vamos prestar conta por nossas almas ao Senhor justo juiz, aquele que não aceita suborno, aquele que não aceita dinheiro, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de dinheiro, porque o dinheiro vem dele. Então, tudo é dele para ele. Então, vamos nos consolar com as promessas do Senhor, porque vale a pena sofrermos aqui, porque é por uma boa causa. E a causa é o reino. Vamos reinar com o Senhor, vamos estar no milênio com o Senhor. Breve vai ser novos céus e nova terra. Nós vamos reinar aqui com o nosso Salvador 1000 anos. E depois nós vamos todos juntos reinar eternamente com o Senhor, nosso Deus. Então, era essa palavra que o Senhor Deus trouxe para cada um de nós, para mim e para você. E hoje eu quero lhe pedir uma coisa que até hoje eu não lhe pedi. Se por acaso você ouviu esse vídeo e você gostou, você clique aqui, você faça a sua inscrição aqui, para que esses vídeos possam alcançar mais pessoas que estejam necessitadas de uma palavra. Então eu agradeço você. Você pode também fazer um comentário, pode comentar. E Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Tenha um bom dia. E a paz do Senhor, e até o próximo vídeo. Amém.